Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês, aqui na nossa TV Milionários. Hoje eu vou falar de um assunto que inicialmente parece não ter nada a ver comigo, pois não sou médico ou tenho qualquer engajamento com a medicina, mas sou especialista em saúde, pois raramente tenho qualquer problema físico, não sinto dores, não fico resfriado. Aos 66 anos de idade, todos os meus órgãos funcionam maravilhosamente bem. Por que isso acontece? Bem, como vocês já devem saber, os avanços da medicina, os cuidados mais refinados com a forma física e a alimentação têm contribuído para o crescimento da expectativa de vida no mundo. Mas continuam não explicando por que certas pessoas vivem tanto, apesar de terem, em princípio, um perfil orgânico não recomendável ou não disporem de atendimento médico de primeiro mundo, enquanto outras morrem relativamente cedo, depois de anos e anos de dieta, malhação e consumo de remédios e suplementos recomendados por insuspeitos especialistas. A resposta para o mistério pode estar no todo ou em parte de 10 atitudes interiores de cura, cuja influência os cientistas começaram a investigar no fim do século passado. Conheça-as a seguir e avalie qual é a sua condição diante delas. Vamos lá. Primeiro, amor. A essência desta recomendação pode ser encontrada em uma frase atribuída a Jesus: ame ao próximo como a si mesmo. Qualquer um de nós já pôde testemunhar os efeitos salutares de uma refeição preparada com carinho, de um abraço ou beijo amoroso. As modernas pesquisas no campo da moderna imunologia têm demonstrado que, enquanto os sentimentos negativos minam o sistema imunológico, os positivos têm o dom de aumentar sua eficiência. Segundo, amizade. Uma variante do item anterior, encarar os outros como uma extensão positiva da nossa família, reforça o funcionamento do sistema imunológico. Um grande estudo sobre a solidão revelou que as pessoas com menos laços íntimos de relacionamento apresentavam maiores probabilidades de morrer prematuramente. Terceira, compaixão. Outra variante do primeiro item, o amor. O psiquiatra americano Jerry Yampolsky, que organiza grupos de apoio nos quais convivem crianças de várias idades seriamente doentes ou deficientes, comenta: enquanto nos concentrarmos em ajudar outras pessoas e nos desligarmos de nossos próprios problemas e do nosso corpo, os medos parecem se dissolver e a paz de espírito toma o seu lugar. Os visitantes de nosso grupo constantemente nos contam como ficaram impressionados com os sentimentos de respeito mútuo, alegria, serenidade e amor que todos experimentamos. As palavras não conseguem expressar adequadamente essa experiência e seu valor para quem participa dela, concluiu o cientista. Quarto, riso. O poder curativo do riso e da alegria foi levado às telas de todo mundo na década de 90 no filme Patch Adams, estrelado por Robin Williams e baseado num personagem real. Mas ele já havia atraído a atenção da ciência bem antes, principalmente com o livro do jornalista Norman Cousins, intitulado Anatomia de uma Doença Percebida pelo Paciente. Nessa obra, Cousins conta como conseguiu reverter em si próprio o avanço de uma doença degenerativa, a espondilite anquilosante, com o uso intensivo de vitamina C e de uma terapia do riso, composta de filmes dos irmãos Marx, livros de humor e outros itens do gênero.
A partir daí, os estudos sobre o tema passaram a ser mais rotineiros e, em consequência, numerosos hospitais americanos instituíram salas de riso em suas dependências, cuja programação é obrigatoriamente preenchida com comédias. O trabalho de grupo como os Doutores da Alegria tem origem aí. Quinto, vontade própria. Esta é uma verdade clássica nos tratamentos de autocura. Nenhum deles funcionará a contento se o paciente estiver em dúvida sobre a sua eficiência. Ele deve ter a mente mobilizada e motivada no sentido de cura. Essa característica tem relação íntima com os dois itens seguintes. 6. Esperança. Em fase da incerteza, não há nada de errado com a esperança, proclama Bernie Siegel, oncologista e escritor americano, autor do livro Amor, Medicina e Milagres, hoje internacionalmente conhecido pelo trabalho que desenvolve com pacientes de câncer que buscam se curar sozinhos. No âmbito da saúde, a esperança é uma atitude de expectativa positiva capaz de aumentar a vontade de viver. Sua atuação incentiva o funcionamento do sistema imunológico a pontos frequentemente inesperados pela ciência médica e também é contagiosa. Exemplos de sucesso na área servem para motivar outras pessoas. Uma das técnicas que Siegel emprega para instilar a esperança em seus pacientes é mostrar-lhes históricos de casos de pessoas que passaram por situações semelhantes e conseguiram a recuperação. 7. Fé. A imagem de que a fé move montanhas pode parecer excessiva para muitos, mas estudos científicos já comprovaram que ela colabora muito no restabelecimento da saúde. Um caso modelar que funde a influência da vontade própria, da esperança e da fé sobre o indivíduo foi relatado por Bernie Siegel em seu livro já citado. Trata-se de um Sr. Wright, que padecia de câncer nos gânglios linfáticos e estava internado com tumores do tamanho de laranjas no pescoço, nas axilas, na virilha, no peito e no abdômen. E ele só podia respirar com a ajuda de aparelhos. Um duto retirava diariamente de 1 a 2 litros de líquido do seu tórax. Considerado um paciente terminal, Wright ouviu certo dia que um novo medicamento contra o câncer chamado Crebiozen estava em testes e implorou ao seu médico para poder participar do experimento. O remédio era destinado a pacientes com expectativa de vida de 3 a 6 meses, mais longa do que a de Wright, mas mesmo assim, ele conseguiu que lhe administrasse uma dose numa sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, o médico de Wright retornou ao hospital e se deparou com uma cena surpreendente. Seu paciente andava pelos corredores, rindo e conversando com as enfermeiras. Um exame mostrou que os tumores haviam diminuído 50%. Com mais 2 semanas de tratamento, Wright não apresentou mais nenhum sinal da doença. Recebeu alta e voltou para casa. 2 meses depois, começaram a surgir nos jornais e na TV a notícia que punham em dúvida a eficiência do Crebiozen. O corpo de Wright, que até então estava bem, voltou a manifestar a presença de tumores. Seu médico, suspeitando que o efeito placebo é uma substância inócua do ponto de vista do tratamento como água ou farinha usada em experiências para comprovar a eficiência de determinado remédio, estava por trás da recuperação e da recaída do paciente e decidiu contar-lhe que as notícias provavelmente se referiam a um pequeno lote de Crebiozen com problemas e que uma nova versão do medicamento, bem mais forte, deveria chegar no dia seguinte ao hospital.
Wright aguardou com muita expectativa e fé renovada sua hora de tomar o remédio. O médico preparou a ocasião como se fosse um grande momento para a medicina, mas a injeção que aplicou continha apenas água destilada. O resultado foi ainda mais surpreendente do que o da primeira vez, ou seja, os tumores desapareceram em poucos dias e o paciente recebeu alta logo depois. 2 meses mais tarde, a Associação Médica Americana divulgou seu veredito final sobre o Cremiozen. O remédio era inútil no tratamento do câncer. Wright voltou a manifestar sintomas da doença e morreu 2 dias depois no hospital. 8º, renúncia. Eliminar o apego às posses materiais e abdicar do orgulho fazem com que a pessoa se desfaça de um dos principais motivos de estresse. No livro O Observador Pessoal, o médico Arthur Deichmann comenta a esse respeito. A renúncia significa desistir da ligação com as coisas do mundo, uma ligação baseada no desejo de possuí-las. Um mestre Zen declarou: a renúncia não é desistir das coisas deste mundo, é aceitar que elas vão embora. O resultado dessa aceitação é a sensação de preenchimento e não de perda. 9º, ausência de julgamento. Colocar as rédeas no juízo interior é uma das tarefas mais complexas desta vida, mas fundamental do ponto de vista da saúde. Trata-se de entrar na equanimidade dos budistas, ou seja, a aceitação das coisas sem rotulá-las como boas ou más. John Kabat-Zinn, diretor do Programa de Relaxamento e Redução de Estresse do Centro Médico da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, usa a meditação para ensinar seus pacientes a não julgar. 10º, perdão. Aprender a não julgar elimina problemas futuros, mas os criados no passado por esse comportamento precisam ser varridos da mente. O antigo e famoso curso chamado Um Curso em Milagres reconhecia isso ao proclamar: o perdão é a chave para a felicidade. Perdoar significa livrar-se da negatividade impregnada em relacionamentos, tanto consigo próprio como com os outros. Tal como o não julgamento, o perdão é uma arte que pode ser aprendida. Existem meditações específicas que tornam possível aos praticantes substituir estados negativos como a raiva por amor. No livro Você Pode Curar Sua Vida, Louise Hay observa: precisamos escolher nos libertar do passado e perdoar a todos, inclusive a nós mesmos. E continua: talvez não saibamos como perdoar e talvez não queiramos perdoar. Porém, o simples fato de dizermos que estamos dispostos a perdoar dá início ao processo de cura. E conclui: para nossa própria cura, é imperativo que nós nos libertemos do passado e perdoemos a todos. Até a próxima.